Viver de música na contemporaneidade. Muitas mulheres e homens vivenciam essa prática. Busco neste projeto conhecer e compreender um pouco mais desse ofício pelas vozes e sonoridades de algumas mulheres que trabalham com música em São Luís do Maranhão. Quem são essas instrumentistas? Eu não sei dizer como eu comecei na música, não sei se eu nasci com a música ou se a música nasceu comigo, eu não sei. Eu só sei que eu comecei desde 3 anos a dedilhar. Eu comecei na música muito sozinha, estudando por conta própria, pesquisando. Meus pais não são músicos, mas aquilo foi crescendo dentro de mim. E aí eu sempre fui autodidata, sempre pesquisei e aprendi a tocar violão sozinha. You broke his own heart and now you watch as he tried to rescind you. Eu comecei sendo apenas só musicista, né? Instrumentista, tocando com muitos artistas. Comecei com o samba mesmo, com as brasileirinhas. Eu tô pedindo a sua mão, então fique comigo numa noite de luar, uma manhã de rio a beira-mar, diga assim pra mim. Eu conto a partir do momento que eu entrei no Coral Infantil Amor e Vida, com 13 anos de idade, aquilo pra mim já era... Eu já sabia o que eu queria ser. Desde criança eu falava que eu queria ser cantora e atriz. Então eram 3 ensaios por semana, gravação em estúdio direto, comerciais. Ali eu já estava iniciando a minha carreira de cantora. A porta aberta pro samba entrar. A porta aberta pro samba entrar. A porta aberta pro samba entrar. Eu era da banda do Bom Menino Convento 2006 e teve uma necessidade dos bateristas faltarem por doença, num dia de uma apresentação muito importante para a escola. E nisso eles tiveram que quase me obrigar a tocar bateria. Eu disse, mas o que como eu digo obrigar? Porque eu usava saia e a minha perna não abria, né? Aí tiveram que rasgar a saia para mim começar a tocar bateria. Então, dali eu já comecei a me interessar mais ainda. E hoje em dia eu toco bateria e percussão, vivo disso totalmente na cidade. Estudo piano desde os 8 anos de idade. Fui muito influenciada pelo meu pai, que era saxofonista, compositor. E ele queria uma filha música de qualquer forma, andou passeando em todos os filhos. E acabei que eu fui a que mais gostei. Sou artista local, trabalho em algumas linguagens, como dança, teatro, música, circo, produção. E nesse mundo de coisas, sempre me colocando no que está mais viável no momento. Bomba atraente, look autêntico, espalha a beleza, cobrindo o restante. A bolsa bonita, olha que bolsa bonita, grita bolsa bonita, olha que bolsa bonita. Eu sempre cantei na igreja, desde cedo, toquei alguns instrumentos, percussão, teclado, mas o básico, né? A flauta transversal é o instrumento que eu realmente me dediquei mais tempo para estudar. Iniciei os estudos em música aos 10 anos de idade, com o instrumento teclado, influenciada pelo meu pai, que é músico, cantor. E essa influência me levou a desejar, né,
aprender. E o teclado foi meu primeiro instrumento, mas que depois eu acabei largando um pouco e me interessando por outras coisas, instrumentos de corda. E nesse desejo de aprender mais e querer mais, foi quando eu saí, parti do interior para cá, para a capital, para poder estudar, fazer prova da escola de música e tudo. Ingressei na escola de música com outro instrumento, que foi a guitarra, que depois também acabou dando lugar ao contrabaixo, que é o meu instrumento atual. Essa trajetória foi longa, mas hoje me identifico e me apresento com o instrumento contrabaixo. Comecei meus estudos de música na igreja, né, Assembleia de Deus, e logo em seguida eu ingressei na Escola de Música do Estado do Maranhão. Continuei meus estudos, né, até o ano de 2017. Não me recordo a data, né? E aí continuei, né, na Universidade Federal do Maranhão, depois que eu me formei em 2015 e ingressei em uma pós-graduação em Educação Aplicada à Performance Musical, em formato EAD, na Universidade do Sul de Minas. Posteriormente, cheguei a fazer outra pós em Educação Musical, também no formato EAD, e atualmente estou fazendo outra pós, que eu disse que eu não ia mais fazer, mas agora estou fazendo outra pós em Regência Orquestral. Eu tive contato com o piano em criança porque meu avô comprou um piano para minha tia, uma das minhas tias, a tia Paula. Então, ela era adolescente e tocava. E eu, criança, ficava ouvindo e ficava fascinada. Ficava do lado dela, escutando e admirando. E aí, depois de uns anos, já na minha adolescência, eu comecei a estudar piano já adolescente, por influência dela, né? Por influência desse instrumento que existia na casa da minha avó e que me fascinava. Comecei na música estudando no coral da UFMA. Entrei com 16 anos e fiquei lá 6 anos. Sendo regida pela Angélica, depois eu passei pelo Alberto, conheci o Moncherec também, então essa turma toda aí, né, da regência musical. E antes de sair, 3 anos antes de sair, eu entrei na Escola de Música do Maranhão, quando ela ainda era na Rua Santo Antônio. Aí eu fiz algum tempo de escola de música, depois eu mudei, quando a escola de música foi inaugurada no novo prédio, nós mudamos, aí continuei lá. Nesse meio tempo já estava começando a tocar em barzinho, fazendo música popular, voz e violão, e aí queria ter um projeto, né, o Trio Acácia, que é meu e da Paulinha Trindade, e assim foi se desenrolando, né, e a gente está tocando por aí. Bom, a minha relação com a música começou desde sempre, né? Desde criança, eu lembro que na minha casa a gente era muito estimulada, inclusive os meus brinquedos favoritos eram brinquedos musicais, aí que eu comecei a demonstrar a tendência. Então, eu ganhava muitos brinquedos, aqueles pianinhos que imitavam os pianos de verdade, assim, maiores, que tinham até banquinho e tudo, guitarra, xilofone, metalofone. Então, eu adorava, eram meus brinquedos prediletos, né? E aí eu comecei a demonstrar, né?
E mamãe colocou a gente, então, numa aula particular de piano, que naquela época era assim que aqui em São Luís era de praxe, né? As pessoas, as crianças e tal, estudavam com professores particulares, ou de piano, ou de violão. E a gente, a 2 quadras lá de casa, eu e minha irmã fomos estudar piano. E a gente passou um tempo, e eu também no colégio, eu tinha umas aulas assim de iniciação musical e coral, né? Fazia parte do coral infantil, a gente até participou de festivais e tudo. Mas aí depois a gente saiu da aula de piano porque a escola de música foi para pertinho lá de casa. Aí mamãe matriculou a gente lá e eu mudei de instrumento. Nós duas mudamos, eu e minha irmã. Eu não quis mais fazer piano, né? E fui fazer flauta doce. Basicamente, a minha história com música começou no coral São João Infantil, né? Sob a regência da Aldeides Oliveira, né? De lá, abri um teste para a Escola de Música do Estado, incentivada por uma amiga minha. Eu fui para a Escola de Música, que é onde eu devo a minha formação total em música. Me formei em violão popular. Salvo me engano, eu sou a única, né, ou a primeira, hoje eu já não sei mais, mas na época em que eu passei no concurso, eu era a primeira violonista com um emprego formal, né, trabalhando mesmo com violão, que foi no concurso da Escola de Música, de Ribamar. Eu comecei na música no ano de 2009, mais precisamente, né, estudando na banda de música do Bom Menino, no Convento das Mercês. Primeiro teve a iniciação com teoria musical, e o ano seguinte foi com o instrumento, né, com o saxofone, que foi o instrumento que eu escolhi. Passei 5 anos nesse curso, que é nível básico de instrumento. Logo após, em 2015, eu entrei na Universidade Federal do Maranhão, no curso de música, licenciatura, e também no curso técnico em saxofone na Escola de Música do Estado. Sou violinista e cantora lírica, estudei na Escola de Música do Estado do Maranhão, estudei na UFMA, estudei na UFPI, pós-graduação em musicoterapia, e estou atualmente fazendo mestrado em educação na UNR, Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. A minha prática atualmente, trabalho no SESC como instrutora de violino, trabalho em Ribamar, São José de Ribamar, instrutora de canto infantil, que eu implantei na escola porque meu cargo lá é canto adulto, então eu não queria trabalhar com adulto, trabalhar com criança. E aí eu implantei o coral infantil, né, na Escola de Música de Ribamar, e também faço produção de casamentos, eventos, sou a produtora musical instrumental, sim, mas é casamentos mesmo, mas todo tipo de evento a gente faz, mas eventos sociais. Eu sou guitarrista, aí traço um tracinho, né? Violonista, cavaquinista, mas eu prefiro ficar ali no violão e na guitarra. É o que eu fico mais confortável, assim, me sinto mais confortável nesse instrumento. Aí se me contratarem, aí não, queremos um cavaco, aí eu coloco um cavaco. Mas eu prefiro mesmo tocar guitarra e violão. Minha história na música começou há muito tempo. Desde os 6 anos de idade comecei a cantar e aos 9 comecei a tocar teclado, meu instrumento de trabalho até hoje. Participei de diversos projetos culturais, acompanhei diversos artistas e bandas em todo o Maranhão. E hoje posso dizer que tenho aí uma bagagem bem pesada de tantas experiências enquanto instrumentista na cena musical de São Luís e do Maranhão. Ainda ontem chorei de saudade, lendo a carta, sentindo o perfume. Eu comecei com a música desde muito cedo.
mais no âmbito de igreja, né? Foi onde eu aprendi mesmo a tocar. E aí, primeiramente a bateria mesmo, né? Fazia alguns trabalhos cantando, fazendo back vocal na igreja, mas depois me interessei pelo instrumento. E aí tive algumas aulas com um professor que se congregava na mesma igreja que eu. E a partir daí fui desenvolvendo. Obrigada, meninas maravilhosas. E a gente está aqui nessa luta, nessa representatividade, porque 50% desse mundão todo é feito por mulheres. A outra parte, os outros 50%, é por pessoas que foram paridas por mulheres. Então, simbora. Depois eu falo. Eu amo estar na noite de São Luís, eu amo ver essa pluralidade de ritmos que nós temos aqui, essa essência dos nossos ritmos, que eu acho lindo. E eu fico encantada por poder visitar, se eu for tocar um dia com um grupo de rock, eu vou tocar como instrumentista, vou tocar rock. Se eu for tocar samba, eu vou lá como instrumentista e toco samba. Então é um desafio também, pela aceitação de ser mulher também, porque tem alguns grupos que realmente ainda... Antigamente era mais, hoje não tanto. Ela é a única mulher do grupo, né? Todos são meninos. Na minha área que eu toco na cidade, que é a área do rock principalmente, é uma área onde a gente quase não vê mulheres. A gente não tem mulheres liderando bandas, a gente não vê, a gente simplesmente não vê. E quando uma mulher pega numa guitarra, pega em alguma coisa, os caras só estão esperando com que ela erre para que eles vão lá e digam para ela como é que deve ser feito as coisas. Se eu pego um violão, eu me sinto bem. Um violão, uma guitarra, eu sempre tenho que estar com um instrumentinho aqui na frente. Vou dar aula, eu estou com um instrumento aqui segurando. É tanto que outro dia eu fui apresentar uma aula, aí eu levei o violão, né? Estou com o violão aqui. Para que esse violão? Não sei. Deixa o violão aqui. Vai que eu preciso usar ele aqui, ele já está aqui. Eu ia só falar sobre a música, mas eu coloco logo o instrumento no colo. Já parece que tem que estar com aquele instrumentinho ali colado. Fazer música em São Luís, para mim, é assim, eu não consigo separar a minha vida disso. Porque eu entrei na música não com o objetivo de ser
uma profissional de música, eu queria fazer música. E eu acho que é esse é essa que é a força que impulsiona. E porque eu consegui superar essas dificuldades da aula remota, da pandemia? Porque essa força, ela continua aí. É muito fácil você ver mulher tocando saxofone, teclado, violão, mas bateria e percussão, aí quando olha assim, tipo, égua, uma baterista, uma percussionista, mulher, eles ficam muito surpresos, mas também é um pouquinho de preconceito ainda, né? Eu já participei de grupos que as pessoas me indicavam e é uma mulher, ah, não. Será que isso toca? Será que ela vai tocar? Será que ela vai conseguir fazer? Então, na hora, a gente chama uma responsabilidade maior, né? Ser musicista dentro de São Luís, aqui da cidade, mulher, acho que chama muita responsabilidade mesmo para si, em questão. Já a mulher já diz logo. Eu acho um pouco difícil ainda, né? As oportunidades, falando de Maranhão, ainda comparado a outros estados, outras realidades que a gente acabou conhecendo, ainda é muito pouco, né? Muito desvalorizado. E aí, quando a gente fala do aspecto do feminino também, torna muito mais desvalorizado, né? Porque a gente sabe que as oportunidades de mulheres, desde muito tempo, as oportunidades não são as mesmas dos homens. Ser mulher na música já é delicado, mas cada dia que passa a gente se impõe, a gente entende, a gente sabe que nós somos a maioria, nós sabemos que podemos ocupar o espaço e a gente se fortalece mesmo diante de todo esse conflito existencial, né, que a gente vive por ser dito esse sexo sufrágio que não somos, só a gente sabe como não somos, e é uma labuta diária de mostrar que a gente sabe fazer, estudar para mostrar que a gente sabe fazer, mas eu sou bem arretada, e aonde eu tô, eu faço som, e eu tô a fim de fazer, eu faço, ainda levo um monte de mulher comigo. Sendo mulher é um grande desafio. Um grande desafio desde os estudos, de escolas, de cursos, onde eu ia sempre era a única mulher contrabaixista da turma. Sempre fui em todos os cursos que fiz. Então já era um desafio, sempre tinham olhares diferentes. Na noite, muito complicado, assédio, vários tipos, e desdém das pessoas, o descrédito, né? De que você não pode tocar, que você não sabe tocar. Isso é o que me incomodava, me incomoda até hoje. Era um cenário muito fechado, muito masculino. Então, a gente percebia, né, os olhares diferentes. Por exemplo, será que vai dar conta do recado? Será que é isso mesmo? E aí, no início, era um pouco mais difícil. Hoje em dia, a gente já consegue ver que a gente invadiu um pouco mais, né? A gente vê que cresceu bastante. As mulheres mesmo começaram a se aparecer mais. A verdade é essa. A gente começou a impor mesmo, assim, a nossa presença e mostrar para todo mundo que a gente pode sim, que a gente tá na noite, que a gente dá conta do recado e que a gente vai e dá o nosso show. Eu já trabalhei somente com música durante muito tempo, trabalhava muito, eu era muito chamada para fazer acompanhamento, trabalhar com coro, dar aula particular, dar aula na escola de música, fazer gravações com músicos daqui, músicos contemporâneos, músicos populares, trabalhei com muitos músicos. Eu conseguia, mas assim, tive que também ir por outro caminho. Não foi fácil, porque ser instrumentista com quem? Eu dava meus concertos, fazia minhas audições com meus alunos, mas era só eu. Mas isso foi passando e aos poucos eu fui fazendo o meu trabalho com muita dedicação e consegui. Eu acredito ainda que a mulher sofre muito preconceito aqui. Como eu estava dizendo, às vezes muitas pessoas olhavam e só convidavam porque achavam interessante uma mulher tocando, mas nem sempre observava realmente a qualidade musical. Então esse papo, que para mim é furado, de que isso já foi superado, para com isso, homem e mulher, o que importa é a competência, isso não é verdade. Nós precisamos sim de políticas que coloquem as mulheres, porque ainda é visto como uma minoria. A cultura é tão dinâmica que não há como ficar estático. Infelizmente, as políticas públicas não acompanham esse movimento.
A realidade está lá na frente e demandando por novas né, posturas e novos encaminhamentos que não vêm. E não vêm numa proporção adequada. Então, assim, acho que fazer música em São Luís é um grande desafio. O dia mais feliz da minha vida não foi o dia que nenhuma das minhas filhas nasceu, não foi o dia que eu casei, não foi nada. Foi o dia que eu entrei na escola para trabalhar como professora, porque eu estava vindo de uma situação em que eu era obrigada a fazer outra coisa, né, para sobreviver, eu tinha que trabalhar e tal. Então, eu queria, mas eu queria porque eu queria trabalhar naquilo. E quando eu consegui, realmente, foi o dia mais feliz da minha vida. Então, eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes, né, e fiz disso a melhor coisa que eu podia fazer. A música, para mim, ela está muito relacionada às emoções, a expressar as emoções, né? A gente tem aquilo que a gente não consegue falar, a gente tenta expressar com a música. Eu fico muito feliz e empolgada de falar sobre música. Há um tempo atrás eu era bem mais empolgada, mas isso não tem a ver com falta de felicidade. Eu acho que tem a ver com a idade, sei lá. Eu era extremamente empolgada. Eu achava que todo mundo gostava de música, eu achava que todo mundo queria falar de música. Porque sempre para mim foi muito incentivador, é aquilo que pulsa o meu coração, né? Vai tirar a parte que eu choro. É aquilo que pulsa o meu coração, é fazer música, ou pelo menos só estar presente no lugar que alguém esteja fazendo. Para mim já está suficiente respirar aquilo. E pensar em não fazer isso um dia é muito difícil, né? E como eu falei, o período da pandemia foi difícil porque você não pode estar com o grupo, né? Eu conversando com algumas pessoas, mas não dá para ensaiar remotamente. Não é a mesma coisa. Você não tem o mesmo convívio. E por mais que